Eu era burra porque eu era petista. Eu era petista loucamente fervorosa. Desde que começou em 2003, quando Lula se tornou o primeiro presidente do Brasil. Nossa, aquela época, né? Aquela multidão adorava o Lula. O Lula era na história. O Lula ali era assim, era o querido da multidão. No dia da posse de Luiz Inácio Lula da Silva, muita gente tratou como vitória do povo, mas vale encarar sem romantizar. Foram 3 derrotas antes, então não era novidade, era insistência. O Lula contava história. Nossa, naquela época o Lula ganhava de tudo. O Lula era a pessoa mais querida para ser o presidente da República em 2003. Só dava Lula. E o Lula, gente, ele fazia coisas maravilhosas para o Brasil. E isso encantava. O Lula fazia coisas maravilhosas. E isso me chamou a atenção. Quer dizer, ele se falava de pobre, né? Que a melhor era pobre, que pobre é aquilo, que tudo ia mudar no seu governo. Sim, até que no início da sua candidatura foi muito bom, pode dizer, foi uma época muito boa, muito prazerosa, sim, ajudou muito o pobre sair da miséria. Ou seja, quando o Lula fez aquele projeto de Bolsa Família, sim, ajudou muitas mães carentes. Em 2026. Mas deixa eu te contar uma coisa que quase ninguém fala. O Brasil teve 39 presidentes. Só 3 foram de esquerda. E adivinha quem construiu quase tudo que hoje o povo usa para sobreviver? ProUni, SAMU, FIES, Minha Casa Minha Vida. Pronatec, PEDMEI. Programas que defenderam a família brasileira, deram dignidade aos pobres. Em tão pouco tempo, apenas... E ajudou muito com a fome. Tanto isso me encantou completamente. Eu era o Lula faverosamente. Mas por que eu mudei de ideia? Por que isso? Deixei de ser petista. Eu não posso me negar, um bom período do governo do Lula foi muito bom, foi muito produtivo. Até que depois, né? Lá para 2019, 2013, né? Que começou ali a época dos roubos, né? Milionários, roubos, nossa, uma época do petrolão que acabou com o Brasil, que o Brasil ficou na merda, foi nesse período, né? Só que naquela época ainda, eu ainda acreditava que o Lula era inocente. Era inocente, ele não era culpado daquele roubo. Aquele tudo era uma acusação falsa contra o Lula. Só que eu não conseguia enxergar. Saía tudo que é notícia no jornal, sobre os roubos do INSS, do petrolão, mensalão, do homem que lavou mais de 30 bilhões de reais. O esquema de corrupção bilionário que atingiu a maior empresa do Brasil, Petrobras. O maior esquema de desvio de verbas públicas descoberto no Brasil até hoje. Aconteceu aquele roubo que ele fez. Então, saiu tudo que é jornal, mas mesmo assim, eu não acreditava. Eu não acreditava. Nossa, eu era Lula, eu era burra mesmo. As notícias saíam no jornal e eu não conseguia enxergar o defeito do Lula. Eu não conseguia enxergar o defeito do Lula. Mostrando na minha cara, eu não conseguia enxergar que o Lula era essa pessoa. Gente, o que aconteceu? Depois tudo que mudou, eu comecei a estudar, comecei a ler livros, ir para a faculdade, né? Ter mais conhecimento, né? Aí sim, eu me libertei um pouco de Lula, né? Comecei a investir em mim mesmo no estudo. Até que eu comecei a entender. O estudo, a faculdade, me ajudou a entender sobre os conceitos do mundo, sobre a economia do mundo, o que estava por trás. É isso que eu falo. Petista é burro mesmo. Ou seja, então, petista não consegue entender nada. Ou seja, não sabe de nada, é burro. Soube desencarnei do Lula através dos estudos da faculdade, comecei a ter conhecimento da vida ao lado, sabe? E tudo depois mudou-se a minha ideia sobre o Lula. Aí eu vi que o Lula não era bom para o Brasil. O Lula não estava favorecendo o Brasil. Aliás, só estava que o roubo, acabando com o Brasil.
Bem, o Lula fez muitos projetos que ajudou o Brasil, Pé de Meia, Bolsa Família, é, Auxílio Gás, Auxílio Creche, todos os auxílios. Mas isso aí, gente, não é bom, não é bom. Ou seja, essa é uma maneira de o povo ficar preso no Lula. Ou seja, o Lula dá dinheiro, ele dá dinheiro para o povo, mas esse dinheiro que ele é perda de tempo. Ou seja, o Brasil não cresce, não cresce. Ou seja, o povo brasileiro ele fica dependente do governo. Ou seja, o governo do Lula não ajuda as pessoas a crescer financeiramente. Ou seja, o que ele faz? Ele dá dinheiro, dá dinheiro. Aí o povo gosta, dá mais dinheiro. E aí ele fica preso, ou seja, fica burro, não consegue progredir na vida. Ele não consegue. Mas finalmente sai, graças a Deus, depois eu comecei a estudar, me libertei desse burrice de petista, né? Porque petista é burro pra caramba, né, gente? Confesso, petista é burro. Eu era burra, graças a Deus, me desencarnei disso aqui, né, gente? Graças a Deus. Agora eu sei o conceito, né? É importante, né? Que o Lula não foi mais essa coisa maravilhosa. Ou seja, o Lula acabou muita coisa com o roubo e fudeu com o Brasil. Companheiros, todos nós sabemos por que estamos em greve. Só não sabem o governo e só não querem saber os nossos empresários. Todos nós sabemos que no mundo inteiro nunca os trabalhadores conseguiram ganhar nada sem que houvesse luta, sem que houvesse perseverança, sem que houvesse disposição de brigar até o fim. Por que eu admirava o Lula? Porque o Lula sempre foi do povo. Ele sempre foi trabalhador, simples, então ele lutava pelo direito do povo, naquela época, quando ele trabalhava com o metalúrgico, né? Então, aquele me cantava, aquela multidão ali, o Lula ali, ó, nossa, o Lula tirava as pessoas assim, uma euforia. O povo adorava o Lula pra caramba, porque o Lula era do povo. O Lula é do povo. E então, desde novinho, quando ele trabalhava ali, fazia campanha para crescer ali, ele sempre fazia promessa ali, né? E isso deixava as pessoas muito encantadas. E o Lula também, pode dizer que o Lula tem muito carisma. O Lula sabe agradar as pessoas. Que o Lula tem um bom papo, sabe? De política mesmo. Sua vida fala que o Lula nasceu para ser política, para ser presidente do Brasil. Mas infelizmente, né? Mas infelizmente, né? Também tem o lado ruim, né? Não só do lado bom do Lula. E o Lula também, as pessoas mudam na política. Quando é mais novinho, tem aquela sede de melhorar o mundo, né? Acabar com a miséria, com a fome. Mas depois, quando entra na política, vê aquele dinheiro ali, um montão de dinheiro, sabe? Ele começa a desviar o comportamento. As pessoas mudam quando vê dinheiro, né? Ali na frente, ali muito dinheiro. Aí começou a desviar o comportamento. Aí ele começa a roubar, passa para o outro lado e assim vai. Não pensar mais no povo, pensar no seu próprio bolso, né? Que muitos políticos fazem isso. Então, isso deixou de desencantar com o Lula, né? Depois desses roubos grandes que ele teve aí, e muito roubo, então isso acabou com o amor que eu tinha para o Lula, né, gente? Eu gostava muito do Lula, mas infelizmente eu era cega. Eu não consegui entender, compreender, né? Esse lado do Lula, né? Depois eu me desencarnei através dos meus estudos, conhecimento, né? Estudar a economia do Brasil, que está por trás disso, que favorece o Brasil. Aí eu vi do outro lado, que não é bem assim. O governo Lula não é essas coisas maravilhosas, né? Nunca foi, tá bom? Sempre teve alguma coisa por trás disso que eu fiz, né? O pessoal de estudo consegue melhorar as pessoas, entendeu? O estudo é muito importante, fazer faculdade, fazer aquilo, estudar, ter conhecimento na vida, é importante, gente. Só assim a gente fica libertado, se liberta de coisas, a gente fica mais preso, né? Preso em promessa, preso a ser aquilo, promessa. Então nós começamos a libertar, tirar essa ilusão de promessa de governo, que o governo só pensa no bolso dele mesmo, viu? Graças a Deus eu me desencarnei como petista. Hoje eu sou mais burro, hoje eu sou inteligente, claro, né, gente? Não, isso aí. Essa é a minha história, viu? De uma ex-petista favorosamente, viu, gente? É que eu falo, quem é petista, gente, estuda
estuda, tenha mais conhecimento da vida. Vai estudar, tenha conhecimento, não se baseie através de promessa de política, de dinheiro, de campanha, de Bolsa Família, de pé de meia. Gente, desencarna disso, vai estudar, ter conhecimento, que é o mais importante, viu? E isso aí, é só assim você vai deixar de ser petista, se tornar inteligente, como eu, né, gente?